Alô, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Se vocês puderem dar um feed aí no bate-papo, conseguem me ouvir? Ah, tá ótimo. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Kênia, sou eu que falo com vocês aí por e-mail. É... Bem-vindos aí ao nosso webinar, né, de gestão de serviços, implementando processos com CMMI Services. Nosso instrutor é o Mariano Montoni, né? Eu vou falar um pouco dele depois. Primeiro eu vou falar da nossa empresa. Não sei se todo mundo conhece, né, a Promove. A gente é uma empresa de consultoria de TI que está transformando aí a maneira tradicional com que as empresas enxergam os seus processos. A Promove, ela conecta e automatiza equipes por meio de serviços exclusivos de melhoria, né? Então são eles, certificações, CMMI, MPS, ISO 9001, implementação de agilidade, gamification e até automação com DevOps. Então, o Mariano, ele é o sócio-diretor da empresa, né? E também ele é Lead Appraiser do CMMI Service e Development V2.0. Ele é doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio, né? E vai explicar para vocês aí um pouco sobre como implementar processos com CMMI Services. Ele também é consultor na implantação de processos, né, aderentes aos modelos de qualidade CMMI e MPS, além de já ter palestrado em grandes eventos do setor no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Agora eu vou passar a palavra para o Mariano. Olá, Mariano, consegue me ouvir? Oi, Kênia. Consigo te ouvir sim. Você consegue me ouvir? Tudo certo aqui, estou te ouvindo bem. Todos conseguem me ouvir também? Ok. Obrigado, Kênia, pela apresentação. Obrigado a todos pela presença no nosso webinar. O propósito desse webinar é compartilhar um pouco da minha experiência trabalhando com CMMI Services, ajudando empresas a implementar processos de gestão de serviços. A ideia desse webinar é ser um webinar com foco prático, no qual vou apresentar conceitos básicos do CMMI Services e em seguida discutir um roadmap de implementação de processos segundo as melhores práticas do CMMI Services. O bate-papo ele está liberado durante todo o webinar, vocês podem interagir fazendo perguntas ou tirando as suas dúvidas, mas no final a gente sempre reserva um espaço para vocês tirarem algumas outras dúvidas relacionadas a qualquer tópico do CMMI Serviços. Bom, nessa apresentação eu vou passar pelos seguintes tópicos. Primeiro eu vou explicar o que é o CMMI Services, para quem é novo no assunto, e vou apresentar a estrutura do modelo. Em seguida irei mostrar as principais diferenças e similaridades entre CMMI Services e Dev. Para quem já tem uma bagagem de trabalho com o CMMI e Dev, vai perceber que existe uma grande similaridade entre os dois modelos e que muitas empresas elas ganham muito valor em implementar os processos de forma integrada. Então, eu espero que com essa apresentação vocês que já têm um conhecimento, experiência em implementação Dev, sintam-se à vontade em começar a trabalhar o modelo de serviços também. Nessa apresentação eu vou mostrar alguns dos conceitos do CMMI Services, focando em questões mais relevantes para quem está iniciando a implementação de processos de gestão de serviços. Peço desculpa para aqueles que já são em nível mais avançado, né, mas a ideia desse passagem inicial é nivelar o conhecimento para que todos estejamos na mesma página. Ok? Vou então começar a me aprofundar no CMMI Services, falando das áreas específicas deste modelo, né, que difere do CMMI Dev, e vou mostrar para vocês um roadmap que eu considero que é um roadmap ideal para a implementação de processos de gestão de serviço com CMMI Services. Ao final, vou fazer um rápido quiz para avaliar o quanto que vocês assimilaram, né, os conceitos do CMMI Serviços. Bom,
Para quem não conhece, o CMMI significa, em inglês, Capability Maturity Model Integration, ou modelo integrado de capacidade e maturidade. O CMMI, ou melhor, os modelos CMMI, né, pois são um conjunto de 3 modelos de melhores práticas, estão divididos da seguinte forma. O modelo mais conhecido e adotado nas empresas é o CMMI Dev, né, o CMMI for Development. O foco desse modelo são empresas que desenvolvem produtos e serviços. O conjunto de práticas essencial desse modelo que o difere dos outros modelos são as práticas de engenharia, que iniciam na análise e entendimento das necessidades do cliente, né, seguindo para modelagem dessas necessidades na forma de um sistema, né, projeto do sistema, implementação do sistema, integração do sistema ou produto, pois pode ter hardware também, né, não só o sistema de software, e até a implantação. Então, o CMMI Development ele cobre todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um produto ou de um serviço, né. Além do CMMI Dev, temos também o CMMI Services e o CMMI Acquisition. O CMMI Services define melhores práticas para empresas que fornecem serviços, e o Acquisition, ou CMMI ACQ, contém melhores práticas para ajudar empresas que adquirem produtos e serviços. Esses 3 modelos são mantidos pelo CMMI Institute, nos Estados Unidos, né. Antigamente, no início, ele foi desenvolvido pelo SEI, que é o Software Engineering Institute, criado a partir de um pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para ajudar na seleção de empresas, ou seja, para apoiar o benchmarking. O SEI, né, ele acabou vendendo, né, todo o produto CMMI para a ISACA, né, nos últimos anos, e a ISACA, que é a dona do modelo também do COBIT, né, ela vem nos últimos anos melhorando, aperfeiçoando o modelo CMMI e ajudando na sua disseminação. Em março de 2018, foi lançado a nova versão do CMMI Development, que atualiza as práticas do CMMI for Dev 1.3, tornando o modelo mais fácil, né, de ser entendido pelas empresas, além de facilitar a avaliação da implementação de processos também. Quem tiver interesse pode acessar material sobre o CMMI Development nesse link que eu coloquei aqui no slide, e os que estão aqui inscritos no webinar também vão receber esse material por e-mail, vocês vão poder acessar esse link diretamente do material. A título quantitativo da adoção, né, dos modelos no Brasil, apesar da crise, né, que ainda afeta vários setores, né, principalmente parte de serviços, existe sim procura das empresas em obter certificação CMMI. Nós temos 61 empresas avaliadas no CMMI Dev atualmente e 10 empresas no CMMI Serviços. Alguns editais públicos eles já pontuam empresas que possuem o CMMI Serviços, como, por exemplo, o edital de contratação da fábrica de software do IPLAN, na prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Então, pode-se perceber que, apesar, né, dessa redução ao longo dos anos da quantidade de empresas avaliadas no CMMI, as empresas que têm o certificado, elas possuem vantagens competitivas reais, né, na frente dos seus concorrentes, quando participam de concorrências públicas, né? Então, o modelo está aí, ele está sendo bem aceito nas empresas, apesar dos altos e baixos aí do nosso mercado, mas nós da Promove acreditamos que a qualidade foi, e sempre será importante. Então, apesar das empresas terem uns recursos reduzidos para investimento em qualidade, acreditamos que elas sabem que qualidade é importante, num determinado momento voltarão a investir. Se vocês têm uma visão um pouco diferente, né, eu gostaria de saber também de vocês, ok? Mas essa é a nossa visão que trabalhamos aqui com consultoria. Bom, o modelo serviços, ele, assim como o modelo de development, divide as práticas em áreas de processo organizadas segundo os seguintes níveis. Nós temos o nível 1, que é o inicial. Esse nível ele não tem práticas nem áreas de processo, e a gente poderia entender que todas as empresas elas encontram-se nesse nível. O nível 2
também chamado de gerenciado, ele contém áreas de processo, né, consideradas áreas básicas para a gestão de projetos e serviços. O nível 3, chamado de definido, ele contém áreas de processo, né, relacionadas ao estabelecimento, entrega de serviços, né, e complementam também áreas de gestão de trabalho, né, e projeto. Além de outras áreas de processo, né, de apoio e gestão de processo. Os níveis 4 e 5 nós chamamos de níveis de alta maturidade. Eles são construídos a partir dos processos implementados até o nível 3, e o foco do nível 4 e 5 é construir um entendimento quantitativo do comportamento dos processos, né, por meio da aplicação de técnicas de controle estatístico de processo. Então, esse é o foco, basicamente, do nível 4. E no nível 5, busca-se otimizar o processo, né, já controlado estatisticamente, né, por meio de inovações. Então, no nível 4, o objetivo é adotar técnicas de controle estatístico de processo, basicamente, né, para criar esse conhecimento do desempenho do meu processo. E no nível 5, introduzir inovações e melhorias incrementais também, para otimizar e tornar o processo mais eficiente e eficaz. Esses níveis, da forma como eles foram apresentados nos modelos, eles servem como roadmap para melhoria contínua, né? Eles estabelecem um caminho que as empresas podem seguir, né, para aumentar a maturidade dos seus processos, né? Os processos, ou áreas de processo, né, do CMMI Service são divididas em 4 grupos. 24 áreas divididas em 4 grupos. Nós temos as áreas de processo do grupo Project and Work Management, seria projeto de gestão de trabalho, Service Establishment e Delivery, né, que é o estabelecimento e entrega de serviços, apoio e gestão de processos. O que eu vou apresentar para vocês mais à frente é um roadmap um pouco diferente do que o CMMI orienta na implementação dos níveis. Tá? Apesar dele estabelecer esses níveis como roadmap, dentro do roadmap o CMMI ele não estabelece uma ordem para as áreas de processo. E eu acredito que com um pouco mais de disciplina e orientação na seleção e aplicação dessas áreas de processo, a empresa ela consegue ter maior retorno e agregar mais valor na implementação dos seus processos. Esse vai ser o foco, né, desse webinar, e eu vou apresentar esse roadmap daqui a pouco. Bom, para quem já conhece, então, o CMMI Development, né, eu mostrei aqui nesse slide, né, quis apresentar para vocês a interseção entre os dois modelos, para mostrar que quem já conhece do CMMI Development vai poder aproveitar muita coisa do que já implementou, né, ou do conhecimento que possui. Então você vê aqui nessa tabela, você tem 3 colunas. A primeira coluna são as áreas de processo comuns do CMMI Dev e CMMI Services. Lembrando que aqui eu estou fazendo a comparação com o CMMI Dev versão 1.3, ok? Só essa observação. Nós ainda não temos a versão 2.0 do CMMI Services. A previsão é de que isso seja feito nos próximos 1 a 2 anos. Então vai demorar um tempo ainda a gente ter essa versão 2.0 compatível com o CMMI Development 2.0. Então toda a apresentação ela vai estar focada na versão 1.3 ainda do modelo. Então, voltando aqui à nossa tabela, essa primeira coluna você vê as áreas de processo são comuns no CMMI Dev Services. Então você vê que no nível 2, né, o nível gerenciado, basicamente todas as áreas de processo são comuns, com exceção do Service Delivery, que é específica da área de CMMI Services, e é do tipo Service Establishment and Delivery. Nas áreas de processo comuns, claro que existe uma certa conversão de conceitos. Eu vou detalhar esses conceitos no próximo slide. Basicamente, a diferença é work e project, ou seja, trabalho e projeto. Nós estamos em 2 mundos diferentes, que é o mundo dev e o mundo service, mas são mundos complementares. No próximo slide eu vou detalhar para vocês como fazer essa passagem do mundo do dev para o service e vice-versa.
A título de facilitar o entendimento e, inclusive, a implementação, eu recomendo tratar esses processos como processos equivalentes. Então, Configuration Management é o mesmo nome nos dois modelos. Measurement Analysis, né, análise e medição também tem o mesmo nome nos dois modelos. O processo de Project Monitoring Control e Project Planning, né, são áreas de processo do CMMI Development e que no Service se chama Work Monitoring Control e Work Planning. Né? Se você olhar as práticas das duas áreas de processo, elas são muito similares. A única diferença é que a palavra, né, o conceito Project, foi substituído por Work. E, claro, outras pequenas adaptações. Mas, na prática, o que o CMMI sugere é que você gerencie serviços como se estivesse gerenciando projetos, né? Onde você tem um plano, tem cronograma, você tem estimativas, você vai gerenciar riscos, você vai acompanhar a execução das atividades, você vai selecionar pessoas de acordo com o perfil, as suas habilidades, etc. A outra área que não muda de nome é o Process and Product Quality Assurance, que é o PPQA. E Requirements Management e Supply Agreement Management são áreas também que mantêm o mesmo nome, mas o detalhe das áreas tem um certo detalhe diferente. Por exemplo, o Requirements Management, no mundo de serviços, a gente está falando de requisitos do serviço. E no mundo de Dev, estamos falando de requisitos do produto. Né? Podemos dizer que serviço é um tipo de produto, né? Mas não confundir, porque o serviço é um produto que a gente pode considerar um produto intangível. Tá? E que pode ser fornecido por meio de componentes de software e hardware, mas o serviço em si é algo que não é tangível. Tá? Então, o Simões ele tem uma pergunta. Boa tarde, Simões. O CMMI Service é específico para serviço de desenvolvimento de software, pode ser para qualquer serviço de TI, como, por exemplo, Data Center. É a segunda opção, Simões. O CMMI Services ele é para qualquer serviço, mas não só de TI. Tá? Eles deixam bem claro, o CMMI Instituto deixa bem claro que o CMMI Service é para qualquer tipo de organização que presta um serviço. Pode ser de TI ou não TI. Tá? Por exemplo, um hospital pode implementar o modelo CMMI Services. Uma escola, uma universidade, uma empresa de aluguel de carros, né? São empresas que elas prestam serviços que não são de TI, mas que podem até ter TI na forma como elas entregam os seus serviços. Né? Mas não restringe o escopo apenas para empresas de software, nem empresas da área de TI. Outras empresas também podem se beneficiar com a adoção das práticas do CMMI Service. Ok? Bom, voltando aqui, não sei se eu respondi. Bom, voltando aqui à nossa apresentação. Ok. Vemos também que existem outros 3 grupos de áreas de processo. Nós temos aqui em preto, né, eu marquei, são as áreas de gestão de processo. A gente tem OPD, que é a área de processo que define, que possui melhores práticas para apoiar a definição de processos, OPF, que é a melhoria contínua, OT, que é a parte de treinamento organizacional, e as 2 práticas de alto nível, que é o desempenho de processo organizacional e a gestão da performance, a gestão do desempenho. A 4ª área específica do CMMI Services, na verdade, o 4º grupo de áreas, né, é o grupo de suporte. São esses que eu marquei de marrom. Tá? Então, você tem CM, MA, PPQA, DAR e CAR, que é K, são as áreas que a gente considera áreas de suporte. E para não ficar perdido, né, quem não conhece o MIDEV, existem umas áreas que a gente chama das áreas de engenharia, que são essas centrais, né, na segunda coluna, nível 3. Então, essas são as áreas que a gente chama as áreas de engenharia. Bom, então antes da gente entrar, né, no detalhe das áreas de processo do CMMI Serviços, eu vou discutir alguns principais conceitos. Tá? O primeiro conceito é o que é serviços. Né? O serviço é um produto que é intangível e não armazenável. Um serviço ele pode ser encarado como um tipo de produto. Tá?
produtos e serviços, eles não são categorias totalmente separadas, tá? Um serviço ele pode ser entendido como uma variedade especial de produto. No entanto, não é um produto que você coloca numa prateleira, né? Ou que você consegue armazenar. Tá? O serviço ele pode ser entendido também como um resultado, né, da execução de processos. Tá? Ou seja, quando uma organização executa uma coleção de recursos, né, para entregar um valor para um determinado cliente ou usuário final. Né? O processo em si não é o serviço, mas o valor que ele entregou para o cliente ou usuário final. Isso sim é considerado serviço. Tá? Para eu entregar um serviço é necessário um sistema de serviço. Então, serviços eles são resultados intangíveis, mas úteis e não armazenáveis, entregados através da operação de um sistema de serviço, que pode ou não ter qualquer componente automatizado. Pode ser um serviço totalmente manual ou apoiado por componentes de hardware. O sistema de serviço, então, ele é uma combinação de recursos de componente integrada e interdependente que satisfaz os meus requisitos de serviço. Requisitos de serviço vão ser as características que o meu serviço tem que atender, né, para eu considerar que o serviço foi entregue de forma satisfatória. O contrato, né, de serviço ou acordo de serviço é um registro, né, de uma promessa de troca de valor entre o prestador de serviço e um cliente. Né? Você imagina, por exemplo, num restaurante, o cliente ele deseja uma refeição, né? E o restaurante ele deseja o dinheiro do cliente. Então essa troca de valores é que vai ajudar a estabelecer o acordo entre eles. É essencial que esses acordos de serviço sejam registrados em um formulário que o provedor de serviço e o cliente podem acessar e entender para que equívocos, né, não sejam, para que equívocos não ocorram e possa se minimizar qualquer problema de entendimento na forma como que os serviços eles devem ser prestados. Tá? Essa troca de valor prometido, né, e documentada no contrato de serviço, implica que cada uma das partes do acordo compromete-se a proporcionar a outra parte, né, ou partes, algo que precisa ou que é de interesse. Tá? Um outro conceito que é importante também é o conceito de acordo de nível de serviço. Um acordo de nível de serviço, ele especifica, né, medidas, né, de serviço ou níveis que devem ser aceitos, né, dentro da execução do serviço. Tá? Além disso, vai ser estabelecido também as responsabilidades, né, ações do provedor, do cliente. Né? A definição desses níveis, né, podem estar estabelecidas dentro do próprio acordo de serviço ou explicitamente documentadas. Tá? Então, pode ser definido de forma explícita, né, ou está implicitamente documentada no acordo de nível no acordo de serviço. Por exemplo, quando você vai para um restaurante, né, tradicional, você não é informado de cara quanto tempo vai levar a preparação daquela refeição, né? Mas você pode assumir que é algo em torno de 15, 20 minutos seria algo aceitável. Isso faz parte do acordo de serviço estabelecido pelo próprio restaurante, mas não precisa ser explicitamente informado à pessoa. Em outros cenários, né, pode ser que isso seja interessante. Por exemplo, no sistema de delivery, né, pode ser que o fornecedor ele queira explicitamente dizer que o produto vai ser entregue no prazo máximo de 30 minutos, né, de forma que facilita o gerenciamento da expectativa do quanto tempo vai se levar para entregar aquele serviço. Né. É importante também, né, nesse conceito dos acordos de nível de serviço, né, entender que existe uma separação, uma diferença entre cliente e usuário final. O cliente é o responsável por aceitar o produto, por autorizar o pagamento, e o usuário final é a parte que finalmente usa o produto entregue, que recebe o benefício de um serviço
entregue, né? Então, por exemplo, imagine um cenário de uma help desk, né? Um data center, como o Simões questionou. Então, você tem a empresa que está fornecendo o data center, né? Toda a infraestrutura, né? Esse é o fornecedor. Você tem uma empresa, por exemplo, que desenvolve um SaaS, um software, né, na nuvem, e armazena nesse data center todo o seu software, né? Então, a empresa que desenvolve o SaaS é o cliente, né? O usuário final vão ser os usuários do sistema SaaS, que desejam operar aquele sistema, né, que está sendo suportado pelo data center. Então, você vê que existem três figuras aí, né? O fornecedor, o contratante e o usuário final. Tá? A solicitação de serviço, né, que é outro conceito, são notificações, seja do cliente, ou seja, quem está pagando pelo produto, né, ou o usuário final, né, que está usando o produto, né, ao provedor de serviço, de sua necessidade, né, de instâncias específicas de prestação de serviço. Por exemplo, num data center, né, o provedor, a empresa que está contratando o data center, ela pode requisitar um upgrade do servidor, né? Isso seria uma solicitação de serviço. E os usuários, né, desse software que está sendo armazenado no data center podem solicitar, por exemplo, podem comunicar erros, né, na execução do serviço, ou instabilidade do serviço, lentidão, e isso vai se transformar também em solicitações de serviço. Ou outras coisas, por exemplo, recuperação de senha, coisas desse tipo. O incidente de serviço vai ser qualquer dificuldade na prestação de serviço, por exemplo, casos com grau inferior ao nível aceitável de desempenho ou qualidade. Tá? Qualquer serviço, né, que possa ter o seu grau menor do que o esperado ou inferior aos níveis aceitados, eles devem ser tratados como incidente. Pode ser um incidente real, né, ou um incidente previsto, né? Uma empresa ela pode perceber como incidente uma certa deterioração, né, da rede, né, ou da capacidade de processamento do ambiente. Isso já pode disparar um incidente para ser tratado e assim evitar interrupções, né, na prestação do serviço. Também é importante, né, destacar a diferença de três outros conceitos: projeto, grupo de trabalho e o próprio trabalho, né? Então, primeiro trabalho é um conjunto de atividades e recursos associados. Então, por exemplo, o trabalho numa empresa tipo um data center pode ser dividido em vários grupos. Você tem um grupo que cuida da infraestrutura, o grupo que cuida de software, né? E são pessoas que vão ter responsabilidades específicas, né? Já grupo de trabalho vai ser o conjunto gerenciado dessas pessoas e outros recursos que entregam um ou mais produtos ou serviços para um cliente ou usuário final, né? Então, por exemplo, num data center, que é esse exemplo que a gente está discutindo, você tem o trabalho de manter os servidores rodando numa certa disponibilidade, né? O trabalho de fazer os softwares que vão ser utilizados pelas pessoas que vão contratar aquele serviço, né? O grupo de trabalho vai ser o conjunto de pessoas que executa esse trabalho, né, para entregar para o cliente ou usuário final um produto ou serviço. Já projeto é um tipo de grupo de trabalho, no entanto, é um trabalho que ele tem um fim, né, pretendido. Tá? Então, a diferença de grupo de trabalho e projeto é que projeto tem um fim estabelecido e grupo de trabalho não. Okay? Bom, então, com base nesses conceitos, podemos agora avançar um pouco mais na nossa discussão do CMMI Service, né? E essa discussão ela vai agora entrar na definição das áreas específicas do CMMI Serviço. Por questões de tempo, como esse o objetivo desse seminário ser introdutório, a gente não vai avançar em todas as práticas das áreas
de processo do CMMI Serviços, ok? Mas eu vou dar uma visão geral dessas áreas, que eu acredito que é o ponto principal para quem está começando a trabalhar com o modelo serviço, começar a estudar. Então, antes de olhar todas as 24 áreas do CMMI Serviço, foque nessas 7 áreas, que a partir daqui você vai entender todos os princípios básicos para a implantação de processos de gestão de serviços. Tá? Então, a primeira área, né, a área chamada de CAM, que é Capability and Availability Management, que é a gestão de capacidade e disponibilidade. O objetivo dessa área, né, é garantir o desempenho efetivo do sistema de serviços e garantir que os recursos sejam fornecidos e usados efetivamente para oferecer suporte aos requisitos de serviço. Né? CAM, então, ela tem basicamente 2 focos. O primeiro é fornecer recursos da melhor forma para atender os requisitos do serviço, isso que a gente chama de gerência da capacidade. E o segundo foco é entregar um nível de disponibilidade sustentável, né, para atender os requisitos do serviço. É a gestão da disponibilidade. Né? Mas como esses 2 focos eles estão muito relacionados, a gente recomenda que a implementação seja feita de forma combinada. Tá? Então, o CAM basicamente vai apoiar a definição de uma estratégia para a gestão de capacidade e disponibilidade, usando como base a definição dos requisitos de serviço, análise de falhas, pedidos de mudança, uso de recursos atuais, etc. E a partir dessa estratégia, monitorar a capacidade e a disponibilidade reais da organização. Tá? A segunda área de processo importante de entender no CMMI Service é Incident Resolution e Prevention. O objetivo dessa área, né, que é a resolução e prevenção de incidentes, é garantir a resolução oportuna e efetiva de incidentes de serviço e prevenção de incidentes, né, de serviço conforme apropriado. Então, esses incidentes, como eu falei, são eventos que, se não forem tratados, eventualmente podem fazer com que a organização do provedor de serviços quebre seus compromissos de serviço. E isso pode resultar em multa, né, ou prejudicar a imagem da empresa no mercado. A organização ela vai montar uma estratégia que possa apoiar, né, a identificação de incidentes de maneira oportuna, né, e respeitando os acordos de serviço estabelecidos. É importante também, né, considerar que queixas de clientes, reclamações, são um tipo especial de interrupção potencial. Tá? E elas devem ser tratadas no escopo do processo de resolução de incidentes. Então, essas queixas, né, ou reclamações, elas são tratadas como incidentes, estão dentro do escopo deste processo. Um ponto interessante, né, deste processo é a identificação de causas imediatas, né, causas subjacentes que provocaram o incidente. Não é o foco dessa área identificar a causa raiz. Nós vamos ver uma outra área de processo lá na frente, que é o CAR, que é a Geoanalysis and Resolution, e o objetivo dessa área seria ir atrás dessa causa raiz. Tá? Uma causa raiz é um tipo de causa subjacente, mas que começa com uma cadeia de causas para algum resultado de interesse. Pode ser que seja interessante já ir na causa raiz dentro desse processo, mas é importante saber que existe uma área de processo no CMMI específica para identificação de causas raiz. Tá? O terceiro processo, que é o processo de continuidade de serviço, né, é um processo que tem como foco estabelecer e manter planos para garantir a continuidade de serviço durante e após qualquer interrupção significativa das operações normais. Então, a continuidade do serviço ela pode ser entendida como um processo de preparação para mitigar interrupções significativas na entrega de serviço, né? De forma que o serviço possa continuar ou seja retomado rapidamente, mesmo que de forma degradada. Tá? Então, parte da continuidade de serviço é identificar quais são os serviços que podem parar e aqueles que não podem parar de hipótese alguma. Tá? As práticas desse modelo, elas estão relacionadas à gerência de risco, né, que é uma outra área de processo do CMMI, de nível 3, tá?
Mas ela, na verdade, complementa a área de risco, pois o gerenciamento de risco, de forma genérica, ele não garante a continuidade do serviço, né? Ele garante que o risco está sendo tratado, né? A origem está sendo identificada, ações de mitigação e contingência estão sendo realizadas, mas não há um foco em continuidade do serviço. Tá? Isso não é específico da área de risco. Por isso que é importante ter essa área SCOM, né, que é Service Continuity, para completar a gestão de risco. Okay? SD, que é a área de Service, o objetivo dela é entregar serviços que cobrem o que foi estabelecido, né, num acordo com o cliente e usuários finais. Esse acordo de serviço, que vai ser estabelecido dentro de SD, descreve não apenas o serviço, mas também os requisitos de serviço e os níveis-alvo, né, ou as metas que a organização deve alcançar para poder afirmar que ela está cumprindo os requisitos de serviço. Tá? Essa área também vai ajudar as empresas a incluir práticas para preparar para a prestação de serviço. Por exemplo, estabelecer todo um ambiente de operação de serviços, né, além de práticas para ajudar a monitorar e manter o sistema de serviços. É a única área que é a área de nível 2. Né? Então, a empresa que está começando a implementação, se ela for seguir o roadmap estabelecido pelo CMMI, ela começaria por essa área de processo, que é a área de Service Delivery. Vocês vão ver no roadmap que eu vou apresentar para vocês, que eu recomendo que essa área ela seja tratada não de início, mas num segundo estágio. Tá? As últimas áreas, então, de CMMI serviços são Service System Development, Service System Transition, né, que são duas áreas que estão bem relacionadas. Service System Development, ela tem como objetivo analisar, projetar, desenvolver, integrar e verificar e validar sistemas de serviço, incluindo componentes de sistema de serviço para satisfazer os acordos de serviço existentes ou antecipados. Quem for olhar essas práticas de SSD, né, e que conhece o CMI-Dev, vai perceber que basicamente o que a equipe técnica do modelo CMI fez foi para todas as práticas de engenharia do CMI-Dev e agregar uma área dentro do CMI Services. É como se essa área fosse a área de engenharia dentro do modelo CMI Services. Então, sempre que você for começar o trabalho ou rever o trabalho existente, volte-se a essa área do CMI Services, tá? Que é o Service System Development. Ela vai ajudar a dar um direcionamento na revisão, né, dos requisitos do serviço, requisitos de qualidade, componentes arquiteturais para prestação do serviço, integrações, verificações, tudo que seria relacionado a uma engenharia, né, de serviços, você vai encontrar nessa área. Tá? O Service System Transition, ela complementa o Service System Development, pois o objetivo é implantar os componentes de serviço novos ou alterados, né, resultantes de SSD, né, enquanto gerencia o seu efeito na entrega de serviços em andamento. Né? Então, o Service System Transition ele faz a passagem, né, de um ambiente de operação numa versão para um ambiente de operação numa versão maior. Tá? E o Strategic Service Management, que é a última área, né, do CMI-Service, ela tem como objetivo estabelecer e manter os serviços padrão em conjunto com as necessidades e planos estratégicos. Então, o foco, né, de STSM, né, é melhorar o alinhamento entre os serviços oferecidos pela organização, né, e os seus objetivos estratégicos de negócio. Né. Claro que se a empresa é pequena, ela tem um foco reduzido, o serviço padrão pode consistir de um único serviço, um pequeno grupo de serviços relacionados. Mas já organizações maiores, elas vão ter um conjunto mais complexo de serviços padrão. Tá? Lembrando que o objetivo dessa área não é gerenciar serviços individuais, mas ter informações necessárias para tomar decisões estratégicas, eficazes, sobre os serviços padrão da organização. Tá? E como que esses serviços ajudam a agregar valor para o negócio da empresa e o negócio do cliente. Tá? Então, essas são as 7 áreas
específicas do modelo semi-services. Claro que existem outras áreas, né, como eu mostrei para vocês, a gente vai focar apenas nessas. Tá? Bom, então esse slide eu apresento o roadmap sugerido para implementar com semi-services. Tá? Considerando a quantidade de práticas, eu recomendo fazer essa implementação em 5 ciclos de melhoria. Começando não pela área de processo de nível 2, que é o Service Delivery, mas pela área de nível 3, Strategic Service Management. Eu acredito que a organização, ela de fato vai ter um maior retorno na implementação do modelo CMMI se ela começar a entender, desde o início da implementação, qual o valor que aquele serviço está trazendo para a sua empresa, né? E também para os usuários e para os clientes. Então, os modelos, eles têm várias práticas que falam da necessidade de estabelecer os objetivos estratégicos e alinhamento das práticas da empresa com esses objetivos. Mas na minha experiência como implementador, como avaliador também do modelo CMMI, eu percebo que as organizações, elas têm dificuldade em documentar essa visão estratégica, repassar essa visão estratégica para as pessoas que fazem a operação dos serviços, né, e que mantêm essa operação. Então, eu acho que é fundamental qualquer empresa que esteja começando, seja o CMI serviços ou mesmo o CMI dev, pois a gente pode o desenvolvimento de software como serviço, certo? É entender o quanto que esse serviço está agregando para o valor da empresa, tá? Para o negócio da empresa. Então, eu acredito que a empresa deveria começar fazendo uma revisão da sua estratégia, uma revisão do seu catálogo de serviços, né, e priorizar, né, a implantação dos processos de serviços naquele conjunto de serviços que ajuda a empresa a trazer mais negócios ou que ela deseja ter um maior retorno no curto, médio ou longo prazo. Então, esse seria o objetivo inicial, é o primeiro ciclo de melhoria, né, fazer essa documentação. Em seguida, após a revisão, né, dos seus objetivos, né, de negócio e alinhamento dos seus serviços prestados, a organização vai conseguir identificar, né, potenciais áreas ou elementos da sua abordagem de desenvolvimento de serviço que precisam ser melhorados. Então, isso pode ser feito em conjunto pelas áreas de processo SSD e SST. Né? Então, a primeira vai pegar as necessidades da empresa que vieram do Strategic Service Management e vai definir os componentes para a prestação daquele serviço. Né? E, em seguida, vai considerar como que aqueles serviços, né, ou aquele ambiente vai ser implantado. Tá? Então, esse seria o objetivo dessas duas áreas de serviço, SSD e SST. Então, uma vez tendo isso definido e implementado na empresa, podemos avançar na implementação indo para o terceiro ciclo de melhoria, que é o Service Delivery. Ali a organização ela vai efetivamente começar a prestar o seu serviço. Né? Ela já tem um sistema otimizado, implantado, e que está alinhado aos objetivos da organização. Né? Foi implantado de uma forma adequada, né? E isso foi garantido pelo SST, e o objetivo do Service Delivery é verificar o que é que a organização é capaz de entregar, qual os níveis de acordo de serviço que ela é obrigada a atender, e se ela tiver, dependendo do contexto, outros níveis diferentes dos estabelecidos, ela tem que voltar para SSD e SST e revisar o seu sistema de serviço. Em conjunto com SD, eu recomendo também implementar o Incident Resolution and Prevention, né? Apesar de eles estarem em níveis diferentes no CMMI, né? Um é de nível 2, e SD é de nível 2 e IRP é de nível 3, eu acredito que o IRP ele vai agregar bastante a SD, pois vai ajudar a resolver incidentes
que podem afetar, inclusive manchar a imagem da empresa caso o serviço não esteja satisfazendo os níveis adequados, né? Em seguida, né, a organização pode se preocupar com outras questões que são prioritárias, claro, mas elas têm uma prioridade um pouco mais baixa que a implementação do ambiente e começar a entregar o serviço, né, que são as áreas que estão destacadas aqui em amarelo, é o quarto ciclo de melhoria. Então, as áreas de gestão de capacidade e disponibilidade e a área de continuidade de serviço, que é CAM e SCOM. Né? Então, por exemplo, a continuidade de serviço, você só vai realmente precisar dele em momentos excepcionais. Né? Não é todo dia que você deveria acionar o seu plano de continuidade. Né? Se tiver que acionar diariamente, então é um problema sério no negócio da empresa e capaz ela ter que voltar para a primeira caixinha, né? Rever a estratégia do seu negócio. Será que esse é o negócio que ela quer se manter? Se ela está tendo que lidar com eventos que interrompem a prestação do serviço de forma muito frequente, né? Então você vê que isso pode fazer com que a empresa volte para o início do roadmap. Né? E a gestão de capacidade e disponibilidade, para você ter essa gestão eficiente, você precisa de dados. Dados sobre o quanto que a equipe é capaz, né, de entregar em termos de serviços. E eu acredito que esses dados eles são mais fáceis de serem entendidos, analisados, para apoiar a gestão da capacidade, depois que eu tenho o sistema em operação, que é o objetivo, né, do terceiro ciclo de melhoria. Por último, né, o último ciclo de melhoria, que é o restante. Né, eu agrupei aqui todas as últimas áreas de processo, de gerência de projeto e trabalho, e as áreas de processo de suporte e gerência de processos. Né. Imaginando uma empresa que quer alcançar um nível 2 ou 3 do CMMI, ela vai precisar ter implantado essas áreas de processo. Elas são importantes para o planejamento, a execução, mas eu acredito que a organização pode focar primeiro nessas 7 áreas, né, para depois focar nas demais áreas de processo do CMMI Serviços. Tá? Ao final da implementação desses 5 ciclos de melhoria, a organização, teoricamente, estaria pronta para fazer uma avaliação oficial no CMMI Serviços. Ok? Bom, então esse aqui é um cenário de implementação, né, numa empresa de TI, que é uma fábrica de software. Né, nós aqui na Promove trabalhamos com muitas fábricas de software, então eu peguei algumas informações de como que a gente implementa, né, esses processos nesses cenários. Então, basicamente, se a gente for olhar em termos de stakeholders, né, as partes interessadas, nós temos 4 grupos, né, de partes interessadas. Nós temos a gerência de alto nível, que ela atua diretamente no processo de TI estratégica, né, ela que define o que é importante para o seu negócio. Temos também o coordenador operacional, né, é o que a gente chama de gerência média, né, não é a gerência de alto nível, é a gerência média, pois ela estabelece a relação entre a gerência de alto nível e o operacional. Tá? O coordenador operacional ele vai ter a responsabilidade de ajudar a montar o sistema de serviços, né, e ajudar a fazer a transição desse sistema para o ambiente operacional, tá, o ambiente de produção. Por isso que essas duas áreas, né, a CSD e a CST, elas estão bem relacionadas ao coordenador operacional. E aqui embaixo nós temos as duas últimas áreas de stakeholders, são o equipe operacional técnico e o de suporte, que a gente conhece muito bem como nível 1 e o nível 2 e 3, né? Então, o nível 2 e 3, ele lida, né, com a resolução de incidentes, junto com a equipe operacional, mas a equipe operacional de suporte nível 1 é que vai lidar com, vai funcionar como se fosse um help desk, né, ou um service, recebendo aquelas chamadas, né, e repassando para a equipe operacional de nível 2 e 3, que vai fazer a resolução daquelas solicitações que não puderam ser resolvidas no nível 1, né? Então, o nível 2 e 3 ele vai construir novas soluções de resolução que poderão ser reutilizadas pelas equipes operacionais de suporte nível 1.
Esses 4 stakeholders, eles vão atuar, né, dentro de um sistema de prestação de serviço composto de 5 elementos principais. Então, esses marcados em azul são 5 elementos que a gente busca sempre implementar numa empresa que está trabalhando com o processo de serviço. Tá? Então, aqui, de baixo para cima, nós temos o sistema de gestão de solicitações de serviços incidentes. Normalmente é um sistema único, um portal onde o próprio cliente pode fazer o cadastro, né, das suas solicitações. Né? Em cima desse cadastro, né, ele é operado pela equipe operacional, né, mas também pode ter a atuação da equipe técnica de nível 2 e 3. Né? Essa equipe, elas vão usar um repositório de controle de componentes e documentos para fazer a entrega do serviço. Né? Vai ter uma base de conhecimento, que é esse repositório, para ajudar a equipe a resolver os seus trabalhos. Né? E, claro, nem sempre essa base ela está completa. Né? Em alguns momentos, pode ser necessário que a equipe operacional de nível 2 e 3 tenha que implementar uma nova solução para atender aquele usuário específico. Isso, depois de implementado, vai ser armazenado na base de componentes, né, e documentos. No nível anterior, nós temos o sistema de gestão de demandas, né, porque às vezes algum trabalho específico que não possa ser resolvido no nível 1 ou com o apoio do nível 2 e 3, vai demandar uma resolução específica. Né? Então, imagine, por exemplo, numa fábrica de software que você tem um usuário que ele esqueceu a senha. Então, o suporte nível 1 ele pode ser capaz de resolver esse problema do usuário, né? Sem precisar interagir ou solicitar apoio das equipes de nível 2 e 3. No entanto, se o problema do usuário for implementar uma regra diferente na tela, né, que ele está trabalhando, então o suporte nível 1 não vai conseguir atender essa solicitação diretamente e ela vai disparar, né, no sistema de gestão de demandas uma solicitação para que a equipe operacional de nível 2 e 3 possa implementar aquela mudança na regra de negócio da tela do serviço, do sistema. Né? Então você vai ter como se fosse o meu sistema de gestão de projeto. Né? A questão é que dentro do semi-dev, do semi-service, desculpe, a gente não tem projetos. Né? Nós temos trabalhos específicos que podem ter um fim, né, pré-estabelecido. Nesse caso, esse caso específico de implementar uma regra numa tela, né, pode ser entendida como um projeto, sim. Né? Não quer dizer que a gente vai usar todas as práticas do semi-dev, né, o semi-development. Mas se a organização quiser implementar essas práticas, ela pode. O que vai ser o balizador dessa decisão é o quanto de tempo e recursos que a organização tem para poder adotar as práticas do semi-dev para atender uma solicitação muito específica, que é mudar uma regra. Né? Às vezes essa solicitação é muito pequena, uma coisa de 10 horas, 20 horas é capaz de implementar aquela regra. Né? Então, nesses casos, pode não ser viável executar todas as práticas de gestão de projetos. Né? Então, esses são os 3 elementos principais, né, de um cenário de implementação numa fábrica de software. Para apoiar esses 3 componentes, nós recomendamos nas empresas a implementação de um portal de processo, né, que vai ajudar tanto a equipe de primeiro nível, né, com a base de uma forma de acessar conhecimento sobre o serviço e outros artigos que possam ser trabalhados na resolução de incidentes. E o último componente é o componente de indicadores, né, que ele vai ajudar a monitorar, né, a capacidade, a disponibilidade das equipes, né, monitorar os acordos que estão sendo entregues para garantir que eles estejam estejam cumprindo os níveis de serviço estabelecidos. Ok? E aqui eu trouxe, né, uns elementos essenciais da implementação da gestão de serviço numa fábrica de software. Né? Então, esses dados são dados reais, né, de um cliente nosso, que nós trabalhamos as áreas de serviços.
né? Então, é uma fábrica de software que desenvolve software para o cliente público e privado, da área financeira, né? Um banco público, e desenvolve tecnologias tanto de baixa e alta plataforma. E esse fornecedor, ele entrega, né, o seu trabalho com preço médio de R$ 850 por ponto de função. Então, esses são as definições básicas, né, da estratégia da empresa, né, de atender tanto público quanto privado. Ela tem uma estratégia de atender, né, tanto serviços de baixa e alta plataforma, e ela tem um preço médio, né, que ela quer se manter no mercado para poder se manter competitiva. Tá? Com relação a SSD, que é o sistema de serviço, nessa empresa ela tem dois ambientes, né? Ela tem um Gira para clientes privados, Redmine para clientes públicos, e ela usa recurso CLT para baixa plataforma, pois é mais contínuo, e contrata pessoas PJ para alta plataforma, pois são trabalhos mais específicos, que ela não requer a pessoa full time. Tá? Em Service System Transition, né, essa empresa, ela quando começou, né, fez a transição de fábrica de software para prestar o serviço para esse órgão do governo, eles estabeleceram que nos 3 primeiros meses não se aplicaria multa por SLA não atendida, né? Era uma forma de garantir que a empresa ela tem oportunidade para se ajustar ao contexto, né, e à realidade do cliente. E as SLAs seriam revistas após 6 meses para balancear, né, os recursos disponíveis, a demanda, né, e garantir que, se às vezes a demanda é maior do que o previsto, a fábrica ela que contratar pessoas, né, então ela precisa entender o quanto que de SLAs ela está quebrando, né, em decorrência do seu baixo desempenho, e contratar ou capacitar mais as pessoas. Isso vai afetar também a outra área de Capability and Availability Management, que é CAM, né, onde estabelece, né, a capacidade da empresa. Com relação ao Service Delivery, né, essa empresa ela usa um framework para clientes privados, um framework da OutSystem, né, e é assim que ela consegue, né, nos clientes privados ter até um preço menor, mas a documentação técnica de cliente público segue um padrão definido pelo cliente. Então, a produtividade não é tão boa quanto dos clientes privados, onde a documentação é específica da fábrica, porque a empresa ela tem que ajustar toda a documentação dela, a documentação do cliente, sempre que ela precisa da validação do cliente. Então, isso acaba onerando o ponto de função, né? Acaba ficando um pouco mais caro do que na média de outros clientes. Mas é assim que está estabelecido na estratégia de serviço, e se ela não entrega documentação técnica seguindo esse padrão, é uma quebra de SLA e ela pode receber multa. Tá? Com relação ao processo de Incident Resolution Prevention, o cliente, propriamente o cliente ou os usuários registram o incidente, e existem duas equipes, né? Uma equipe de operacional nível 1 e uma equipe de nível 2 e 3, tá? Onde o nível 1 não são técnicos desenvolvedores de software, né? São pessoas especialistas em helpdesk. E o nível 2 e 3 são pessoas especialistas em desenvolvimento de software. Com relação à CAN, que é a capacidade, essa empresa ela consegue uma produtividade de 12 horas por ponto de função e uma velocidade de entrega de 5 pontos de função por dia. Então isso é importante para ela dimensionar, né, o quanto de pessoas que ela precisa ter na equipe trabalhando full time para poder atender as entregas do cliente, né, solicitadas de acordo com esses limites e metas, né? Sendo que essa produtividade, essa velocidade, ela estava detalhada no termo de referência, né, daquela concorrência pública, mas foi estabelecido que seria ajustado, né, a cada período, né, de 1 mês, 3 meses, 6 meses, pois a própria organização entende que, dependendo da complexidade, né, e tecnologia, essa produtividade e velocidade de entrega pode variar. Com relação às equipes, né, você tem uma equipe de manutenção corretiva diferente da equipe de novo desenvolvimento e equipe reduzida no período da noite e final de semana. No entanto, sempre tem uma equipe lá disponível
24/7. Caso aconteça alguma interrupção, né, e que a equipe não esteja disponível, a equipe de sobreaviso poderá ser acionada dentro ou fora mesmo do horário comercial, mas fora do horário comercial vai ver uma equipe disponível para prestar algum serviço, né, e garantir a continuidade do serviço. Ok? Então esses foram alguns elementos essenciais que nós consideramos fundamentais na implementação de gestão de serviços, tá, de uma fábrica de software, e eu mapeei, né, esses elementos com as áreas de processo do CMMI, para ajudar a entender e casar, né? Eu sei que olhando as áreas de processo fica difícil entender o que é que eu faria aqui, né, no meu contexto, mas olhando esses elementos pode ajudar vocês a entender, é aqui nessa área que eu tenho que trabalhar as questões de sobreaviso, ou como que vai ser a escala de recursos no final de semana, como é que seria caso aconteça uma interrupção, um alagamento na sala, por exemplo, queda de luz, como é que eu trabalharia isso, ok? Então, para finalizar, gente, fazer só 2 quiz rápidos aqui, mais uma autoavaliação mesmo, que eu quero que vocês façam, tá? Considerando esse contexto, né, uma fábrica de software que ganhou um novo contrato em órgão público, após o pregão eletrônico, o preço de ponto de função ficou em R$500, ou seja, 40% abaixo do custo médio de outros clientes. Então, quais as áreas de processo que mais ajudaria a garantir o cumprimento das SLAs? Né? O que vocês acham aí? Podem colocar aqui na resposta. Né? Se vocês acham que seria Service System Development, Service Delivery, Capability and Availability Management, né? Seria a letra A, C. Ou seja, você tem aqui uma fábrica de software, né, que ela tem uma necessidade de entregar mais rápido, né, pois o ponto de função ficou muito barato. Então, ela tem uma necessidade de ajustar, né, o seu desempenho. Né? O Simões aí colocou a letra C. Muito bem, Simões. Eu também acho que, apesar de A e B serem boas respostas, C é a melhor resposta, pois o propósito de CAN é garantir que os recursos sejam fornecidos e usados efetivamente para oferecer suporte aos requisitos de serviço. Então, conseguir entregar um ponto de função em R$500 é um requisito de serviço. E isso vai exigir, né, uma capacidade específica do meu time. Né? Então, apesar de A e B também, apesar de A também estar certa, o propósito é desenvolver um sistema de serviço para satisfazer os acordos de serviços existentes. Por exemplo, ter o framework ajudaria a melhorar a produtividade, entregar o ponto de função ao menor preço, né? Mas ainda assim, C é que daria seria o processo CAN, né, a letra C, é que daria esse apoio mais efetivo. Tá? E o segundo quiz, muito bem, né, Everton também propôs C, garantir disponibilidade, capacidade, isso mesmo. E o segundo quiz em clima de Copa, né? Imagine que hoje é a final da Copa do Mundo, entre Brasil e Argentina, né? Vai ser bem concorrida, e aí você tem um gerente de fábrica de software que dispensou 100% da equipe de desenvolvimento e 80% da equipe de manutenção para verem um jogo. Né? Uma situação que não está acontecendo, né, nos dias de jogo do Brasil, né? É uma situação hipotética, não é isso? Então, imagine a seguinte situação, que momentos antes do início da partida da final, né, entre Brasil e Argentina, usuários do banco ligam para a central de suporte reclamando que o sistema apresenta erro na tela de login. Então, a quantidade reduzida da equipe prejudica o atendimento e muitas pessoas não conseguem fazer as operações. Né? Então, qual a área de processo que você acha que mais ajudaria a garantir o restabelecimento das operações normais de serviço? Então, Everton foi rápido, muito bem. A resposta mais certa seria a letra B, né? Pois o objetivo de SCOM é elaborar um plano para garantir a continuidade do serviço durante e após qualquer interrupção significativa das operações normais. Veja que não é o objetivo aqui resolver a causa do problema, né? Ou identificar a causa e resolver a causa, que seria
mais objetivo do item C, né? Incident Resolution and Prevention. Tá? É, o foco nesse contexto, o importante é manter o serviço operando, né? Ou seja, os usuários querem logar para fazer o mínimo, um serviço mínimo, por exemplo, saque e depósito, né? Outras operações, tipo transferência, poderiam até não serem feitas, né? Não poder ser feito. Você tem uma redução do escopo de serviço, mas você mantém o que é primordial. E esse seria o objetivo do item B, né? Muito bem. O eventualmente ele só dispensa se tiver um SCOM bem elaborado, com certeza. Né? Um SCOM bem elaborado significa que num erro como esse, vai ter uma equipe, né, que vai saber exatamente o passo a passo para executar, para tornar o serviço, levantar o serviço de novo, né, na operação, mesmo que tenha um desempenho degradado. Né? E o passo seguinte seria ir atrás e entender por que aquele problema aconteceu. Bom, gente, então, né, agradeço a participação de vocês, né, e se vocês tiverem dúvidas, né, com relação à implementação de processos, né, usando o CMS Services, ainda temos um tempinho aqui, para responder uma ou duas perguntas. Everton está digitando. Simões. Obrigado, Everton. Melhor do que eu pensava. Muito obrigado. Esse material vai estar disponível para quem quiser assistir novamente, acessar o- os materiais e eu coloco aqui os meus contatos, né? Para se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer um diagnóstico, né? Para entender como que está a situação dos processos na empresa de vocês. Finalizando, o Simões colocou que considerar também a área de OT fundamental, eu também acho, Simões, mas por questões de tempo a gente não focou, pois é uma área que é comum do CMM Dev, né? Então, empresas que já trabalham com Dev sabem bem como implementar OT. Né? Carmen, Rita, Deise, muito obrigado também pela participação. Kátia, espero que o webinar tenha contribuído para vocês e qualquer dúvida, né, estamos à disposição aqui nesses contatos. Ok? Então, muito obrigado. Boa Obrigada, tarde a todos. pessoal. Vou disponibilizar depois para vocês o material que o Mariano falou, tá bom? Acho que até amanhã eu já mando pro e-mail de vocês o material e o link do webinar. Obrigada, tchau, tchau.